Paz e graça da parte de Deus seja com todos, amados irmãos. Amados irmãos, no vídeo de hoje desejo responder duas perguntas que frequentemente algumas pessoas fazem para mim. E a primeira pergunta é: os arminianos, irmão Batista, podem ser considerados nossos irmãos? Normalmente essas perguntas são feitas de pessoas que são de linhagem calvinista. São eles que gostam de fazerem perguntas do gênero. E quando essa pessoa me fez essa pergunta, eu respondi da seguinte maneira: claro que sim. Os arminianos, eles são considerados e devem ser considerados nossos irmãos. Mas eu expliquei para esta pessoa dizendo, em João 1:12, nos é revelado que aqueles que receberam a Cristo, aqueles que entregaram verdadeiramente a sua vida para o Senhor Jesus Cristo, essas pessoas se tornaram filhos de Deus. E se essas pessoas se tornaram filhos de Deus, automaticamente essas pessoas são os nossos irmãos. Até porque certo dia Jesus disse que meus irmãos são aqueles que fazem a minha vontade. Então, se alguém faz a vontade de Deus, se alguém anda de acordo com aquilo que Deus ordenou em sua palavra, essa pessoa deve sim ser considerado nossos irmãos. Então, mesmo eu, Batista, sendo um calvinista, eu não tenho audácia de dizer que arminianos que nasceram de novo não devem ser considerados como irmãos. Sinceramente, eu não tenho essa audácia de falar isso. Porque, de acordo com a Escritura, se a pessoa nasceu de novo, se a pessoa se tornou filho de Deus, então essa pessoa logo é meu irmão. E a segunda pergunta que essa mesma pessoa havia feito para mim é: os arminianos podem ser salvos? Claro que sim! Claro que sim! Quando um arminiano entrega a sua vida para Deus, quando um arminiano crê genuinamente em Jesus Cristo, esse arminiano é salvo. A salvação não está com base ele compreender o calvinismo. A salvação não está com base ele memorizar os cinco solas da reforma protestante. A salvação não está na base, talvez, dele explicar com precisão as doutrinas da graça. O homem é salvo exclusivamente pela graça. Paulo vem falando isso aos Efésios, dizendo que pela graça sois salvo, por meio da fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus, não vem por obra, para que ninguém se gloria. Paulo está sendo muito claro, dizendo que a salvação é pela graça. Se a salvação é pela graça, isso bane todas as obras humanas. Isso bane a ideia que alguns calvinistas têm, de que a pessoa, por ser arminiana, essa pessoa não é salvo. Quem disse isso? Se a pessoa nasceu de novo, conforme nós vamos encontrar em João capítulo 3, quando Jesus disse para Nicodemos, para que ele seja salvo, é necessário ele nascer de novo. É necessário ele nascer do alto, nascer de cima. Então, a evidência da salvação é a regeneração, é o novo nascimento. Então, se alguém nasceu de novo, essa pessoa é salvo. Independentemente, talvez, dessa pessoa ainda não chegar ao conhecimento de certas doutrinas, independentemente dessa pessoa talvez não compreender com precisão certas doutrinas que são fundamentais, né, para a vida cristã, isso não significa dizer que essa pessoa deixa de ser salvo. Então, a minha resposta é: arminianos sim, são os nossos irmãos. Se eles creem ou se eles entregaram a sua vida para Deus, então eles devem ser considerados sim nossos irmãos em Cristo. E esses arminianos que entregaram a sua vida para Deus, eles são salvos. Então eu creio que é uma especulação enorme nós afirmarmos, falar que arminianos são salvos. Creio que isto é um grande equívoco. Sinceramente, eu não compartilho com a ideia que alguns calvinistas vêm apresentar, de que arminianos estão condenados. Não apresento esta ideia. Então, essas foram as duas respostas que eu dei para aquela irmã que havia feito para mim. Então, queridos irmãos, nós precisamos sermos cuidadosos ao tratarmos a respeito de uma determinada temática. Ao tratarmos de um determinado assunto, devemos ter muito cuidado, porque afirmação, ou seja, afirmações
de que arminianos não são salvos, de que arminianos não vão usar nossos irmãos, ainda que eles nasceram de novo. É absurdo essas afirmações. Não tem cabimento escriturístico, não tem cabimento bíblico, nem tampouco cabimento teológico. Então precisamos sermos simples com as escrituras. Então, eram as pequenas palavras que eu quis partilhar com todos vocês. Que Deus possa vos abençoar, em nome de Jesus. Amém.